Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de ciências. Eu amo muito a aula de ciências, vai ser uma aula bem interessante, vai falar sobre o corpo humano, porque a gente está iniciando o capítulo 10 do módulo 4. A gente vai trabalhar da página 192 até a página 203. Então anota aí no seu caderno, pega o seu livro, deixa ele aberto, tá? Assim, ó. E aí a gente vai ver essa imagem bem interessante, que parece um monte de coisa vermelha, parece bala, parece salsicha, parece uma bolinha cheia de algodão, né? Quando a gente olha assim rapidamente, a gente acha que é isso. Mas isso aqui nós temos dentro do nosso corpo e a estrutura que compõe o nosso sangue. Vocês imaginariam isso? Pois bem, é isso aí. E como é que a gente consegue enxergar isso dentro do nosso corpo? Então, vamos lá que eu já vou mostrar para vocês como. Vamos lá? Pelos cobrindo o corpo. Essa é uma das características dos mamíferos, como os seres humanos, e que podemos observar a olho nu. Então, todos nós temos pelos, né? Uns têm mais pelos, outros têm menos pelos, né? O cabelo também é considerado pelo, né? Sobrancelha também é considerado pelo, né? Mas se pudéssemos observar todas as estruturas que formam o corpo humano, até mesmo aquelas que não são tão pequenas, que são tão pequenas que não podemos enxergá-los a olho nu, né? E se a gente pudesse enxergar isso, né? Essa imagem foi obtida de uma parte do corpo humano, colorizada por computador e ampliada cerca de 5.000 vezes. Então, aumentou muito o tamanho dela para a gente conseguir enxergar, porque era uma estrutura bem pequenininha, tá? Aí o que a gente acha dessa estrutura, né? E o que é isso? A tia Cris já falou. Existe um aparelho, tá? Um objeto, um material que cientistas, médicos, pessoas que trabalham em laboratório utilizam para poder enxergar essas estruturas que são bem menores e que a gente não consegue simplesmente olhando para um determinado local. Vamos começar aqui na 194 e eu já mostro para vocês o que eu trouxe para mostrar para vocês nessa aula também. Observe a parte superior da sua mão, essa parte aqui, ó. O que você observa? O que você acha que identificaria na pele da sua mão se observasse com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio? Lupa é o que tá aí que a gente tá conseguindo, o menino tá segurando, botando na palma da mão, tá? Na palma não, na parte de trás da mão, tá? Superior, de cima, tá bom? Ao observar a olho nu, parte da pele de sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem A. No entanto, No entanto, ao observar a pele de sua mão com auxílio da lupa ou de um microscópio, você provavelmente observará algo semelhante à imagem B e C, tá? Pele da mão observada olho nu, pele da mão observada com auxílio da lupa e a pele da mão, imagem obtida por microscópio. Então, eu tenho aqui um microscópio. Então, funcionar. Ele não funciona muito não, né? Inclusive, aqui tá vendo? Ele sai aqui, ele aumenta aqui, tá vendo? Tinha um jeitinho de fazer que você rodava ele e ele ficava mais alto ou mais baixo para você poder observar. Aí você colocava aqui também ele rodava para subir e para descer, tá vendo? Aqui geralmente você coloca uma lente, tá? Cheio de poeira. Botava uma lente aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa partezinha aqui, tá vendo? E aí, aqui embaixo, é um espelhinho, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Tem um espelhinho que reflete a luz. E aí, quando reflete a luz aqui em cima, é como se fosse uma lanterninha para poder a imagem aparecer aqui e a gente olhar aqui assim, ó, para poder enxergar, tá? Isso aqui é bem antigo. Isso era de um jogo, de uma caixinha de experiência que meu filho tinha e que eu guardei para quando tivesse essa aula levar para a escola para vocês poderem ver. Mas eu vou deixar guardado, quem sabe eu levo para vocês verem também, tá? Então esse é um microscópio que é utilizado para a gente enxergar algo que a gente não consegue ver simplesmente assim olhando do alto ou de pertinho.
A gente precisa que ele amplie a imagem como um binóculo, como uma luneta, para a gente poder enxergar, tá bom? É isso. Como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas estão organizadas e atuam de maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Do que você acha que é formado o corpo humano? Nesse capítulo, faremos uma viagem no interior do corpo humano para entendermos como ele é organizado. Veja a seguir a organização do corpo humano. Então, a gente vai pegar o nosso marca-texto. Vou pegar meu lápis. Você pega o seu marca-texto e a gente vai marcar essas partes importantes que vão cair na avaliação desse bimestre, tá bom? Então, vamos lá. O corpo humano é um organismo, então a gente vai marcar. O corpo humano é um organismo formado por diferentes sistemas, como o sistema respiratório, digestório e nervoso, tá? Eu vou ler e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Marcando. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo, tá bom? Para aí. Agora vamos lá. Sistema digestório. Marca. O sistema digestório, por exemplo, é formado por vários órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, tá? Calma que eu vou explicar porque não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? A gente vai aprender de uma forma bem simples, tá legal? Tecidos. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico. Parou aí. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõem o estômago. Aí a gente tem uma imagenzinha aí do tecido epitelial, parede interna do estômago humano, tá? Continuando. Órgãos. Os órgãos são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos que desempenham um papel importante e específico no organismo. Para aí. Parou aí de marcar? O estômago, por exemplo, é um órgão do sistema digestório, tá? Aí a gente tem a representação de uma célula do sistema, do tecido epitelial, dentro do estômago. Pessoal, isso eu não vou ficar perguntando no trabalho para vocês. O que eu quero que vocês entendam é como o nosso corpo é formado, tá? Então, nós temos as células. Vamos lá, o que é célula? As células são unidades básicas do corpo humano e todos os outros seres vivos, de todos os seres vivos, tá? Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades essenciais para a existência da vida. Então, vamos lá. Nós temos as células. Elas são muito pequenininhas. Elas formam os tecidos. Vamos imaginar a pele, certo? Esse tecido, ele vai formar, vai formar os órgãos, por exemplo, o coração, o pulmão, que é onde a gente consegue respirar, né? No caso aí tem o estômago, que é onde quando a gente come, a comida fica lá no estômago, né? Para ser absorvida pelo nosso corpo. Os órgãos, eles vão formar um sistema, tá? Que o nosso corpo é uma grande máquina. E essa máquina, ela é composta por várias partes que quando elas funcionam juntas, né? Essas partes aí são vários sistemas que quando eles funcionam juntos, eles formam um organismo. Então vamos repetir, que agora vocês vão entender melhor. É como se fosse assim, para existir uma coisa, eu preciso que é como se fosse uma coisa vai complementando a outra. Então a gente tem as células que formam os tecidos, que formam os órgãos, né? Coração, pulmão, estômago, que formam os sistemas, tá? Que sistemas são esses, tia Cris? Nosso corpo tem uma parte que é responsável para distribuir o sangue pelo corpo. A gente tem uma parte que é responsável pela respiração. A gente tem uma parte responsável para a absorção dos alimentos. Quando a gente mastiga, vai lá para o nosso estômago, né? A gente tem uma parte que absorve e é responsável pela parte líquida, né? E depois para a eliminação, né? Que é o sistema urinário. Então, quando a gente junta todas essas partes, tá? A gente tem um corpo humano, entendeu? Imagina que é um monte de equipe diferente, sabe? Que se organiza para que tudo dê certo no teu corpo. É mais ou menos assim.
Então, vamos lembrar? A gente tem as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, e junto todos os sistemas funcionando direitinho, a parte da circulação, que é o coração, a parte da digestão, que é o estômago, o intestino, tudo isso, a parte da respiração, né? Você tem o organismo, que é o ser humano, né? Para a gente ficar bem, a gente não precisa que tudo funcione bem. Se a gente tem um problema no coração, então a parte circulatória tem algum problema. A gente tem que ir lá e cuidar, não é? Aí tem um médico específico para cuidar do coração. Se a gente tem um problema respiratório, uma alergia, uma rinite, né? Ou tem, de repente, asma, bronquite, né? Porque eu escuto às vezes vocês falando. Então a gente tem que ir um médico responsável pelo sistema respiratório. Estão conseguindo entender? Cada parte do nosso corpo é responsável por uma função, e para que nosso corpo funcione, nosso organismo funcione da melhor forma, eu preciso que todos os sistemas estejam funcionando bem, tá bom? Então assim, a gente precisa entender isso. Para que o nosso organismo funcione bem, eu preciso que todos os sistemas, todas as partes estejam funcionando da melhor forma, ok? Então vamos lá. Vamos continuar página 196. Nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada nível da organização do organismo humano, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre as células. Naquela página anterior, quando eu dei a explicação, eu falei um pouquinho de cada um. Agora, aqui no livro, a gente vai aprender cada parte isoladamente, cada pedacinho que vai formar o nosso corpo. Então, vamos começar pelas células, ok? Em 1595, os fabricantes holandeses dos óculos Hans Janssen e Zacarias Janssen desenvolveram o primeiro microscópio. Ó, trouxe um aqui para vocês verem, né? Em 1667, esse equipamento foi utilizado pelo cientista inglês Robert Hooke para observar um pedaço de cortiça. Cortiça, sabe quando a garrafa de vinho, vocês já viram a garrafa de vinho que tem aquela rolha? Cortiça é aquilo, tá? É aquele material. Serve também, tem gente que tem quadro que prega foto em casa, que coloca com alfinete. Aqueles quadros geralmente são feitos de cortiça também, tá? É o que enfia o alfinete. Aquele de ímã, não, aquilo dali é metal, é diferente de cortiça. Cortiça é tipo a rolha da garrafa do vinho, tá bom? Então, onde é que eu estava? Hooke observou que o material apresentava pequenos compartimentos aos quais deu o nome de célula. O que você acha que as células compõem? Você acha que as células que compõem o corpo humano são todas iguais? As células que compõem o corpo humano apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo, e vamos ver aí alguns exemplos, tá? É assim, nós não somos iguais ao outro, né? Imagina a célula vai ser igual? Vai depender, ela vai ser diferente porque nós não temos órgãos iguais. Nós temos, cada órgão tem a sua função, né? Tem um formato diferente, então a gente vai ter órgãos diferentes no nosso corpo, e células diferentes também. Então, hemácia, vamos marcar? A hemácia é uma das células do tecido sanguíneo e é responsável pelo transporte de gás oxigênio durante a respiração, tá? A gente encontra a hemácia no sangue. Quando a gente respira, é difícil falar assim, né? Parece que não, mas não é. Vamos pensar o seguinte, quando a gente respira, a gente entra no nosso nariz o ar. Esse ar tem oxigênio que a gente precisa para que nosso corpo funcione bem. Então, quando a gente respira, respira aí comigo. A gente está colocando para dentro do nosso corpo oxigênio. Esse oxigênio, ele entra aqui pro nariz, pá, desce aqui, pá, chegou aqui no pulmão. Quando chega no pulmão, que ele é absorvido, tá, pelos alvéolos que tem dentro do pulmão. Queria muito ter um pulmão aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho pulmão, mas eu tenho um vídeo que eu separei para vocês, tá? Quando a gente chega nessa parte aqui, ó, eu acho que eu tenho um aqui, ó. A gente vai chegar lá ainda, mas eu já vou mostrar. Quando ele chega nessa parte aqui, ó, que é o pulmão,
tá? O ar que entrou aqui, ó, pelo nariz, que chegou aqui, ele é absorvido pelo sangue. E aí, ele é levado por toda a parte do corpo, tá? Continuando. Neurônio. Marca aí. É uma das células que compõem o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro e é responsável por transmitir informações ao longo de todo o corpo, tá? Então, tecido nervoso. Quando a gente sente quente, frio, um beliscão, um choque, tudo isso faz parte do tecido nervoso, que é a parte que a gente tem as sensações. E isso aí é emitido, né, lá para o nosso cérebro. O cérebro, pessoal, não é à toa que ele está dentro dessa cachola dura aqui. Ele está aqui porque ele é muito importante, sabe? Ele é a parte mais importante do nosso corpo. É nele que acontecem tudo que a gente vai fazer, né? Tipo, eu tô pensando aqui o que eu vou falar pra você, ele já tá aqui, ó, computando, pensando, resolvendo tudo, como é que eu vou falar pra vocês, certo? Vocês estão recebendo aí a minha imagem e vocês estão prestando atenção, eu espero, né? E tudo isso que eu tô falando, se tá sendo interessante pra você e você tá prestando atenção, tá sendo guardado aqui, arquivado aqui, ó, dentro do seu cérebro, tá? O celular, ele tem memória, né? Só que tem celular que tem pouca memória, tipo o meu. Tem celular que tem muita memória, né? Mas pensa aqui que tem uma memória que tem muito, 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 muito mais do que a gente possa imaginar e que o homem possa ter descoberto. Então você pode aprender, você é capaz de aprender muitas coisas além do que você pensou. Entendeu? Isso aí que você está achando assim, ah, tia, eu acho que eu só consigo aprender isso. Não, você pode aprender muito, muito, muito mais. Porque esse espacinho que tem aqui, esse aqui, ó, a gente não tem noção do espaço que tem aqui pra gente poder aprender, imaginar, criar, tá? E principalmente utilizar para coisas boas. Seguindo. Página 197. Apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica. As plantas também são seres vivos e por isso também são formadas por células. Veja abaixo a representação da estrutura básica de uma célula animal e de uma célula vegetal. Pessoal, presta atenção. Eu não estou preocupada que vocês fiquem decorando membrana plasmática, citoplasma, porque eu quero que vocês visualizem, tá? Que essa imagem fique para vocês como algo que vocês vão ver daqui para... Quando vocês verem novamente algo parecido, vocês vão lembrar, tia Cris falou, esse desenho é o desenho da célula que compõe os tecidos que formam os órgãos do corpo humano. Como ela é importante pra gente, pra nossa vida, certo? Então, assim, o principal desse conteúdo de ciência é a gente conhecer um pouco o nosso corpo. É claro que vai ter perguntas, tem coisas que eu vou perguntar relacionado ao que eu estou conversando com vocês, né? Relacionado a isso, né? Por exemplo, eu tenho célula que forma tecido, que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o organismo. Isso aí é básico, tem que saber. Toda hora eu falo, vocês têm que saber, tá? Que é importante, que é a formação do corpo humano. Agora, esses detalhes, o que tem, eu vou mandar uma foto e vai ter... Não, eu não vou pedir isso para vocês agora, tá bom? O que é importante é visualizar lá na frente, quando vocês forem ver isso em ciências de novo, assim, tia Cris falou, eu me lembro. Isso é uma parte importante que compõe os tecidos do nosso corpo. Fechou? Tá bom? Vamos lá. Membrana plasmática. Vamos falar sobre cada parte que compõe a célula, tá? É importante? É importante. Mas o que eu quero, já falei para vocês qual é o meu objetivo, qual é o nosso objetivo com esse conteúdo. Que a gente aprenda o que forma, tá? Até porque são conteúdos que a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes. Mas se eu já tenho uma noção, fica muito mais fácil quando a gente for ver isso novamente numa série mais à frente. Fechou? Então vamos lá. Membrana plasmática é uma fina camada que envolve a célula externamente, e essa camada controla a entrada e saída de materiais da célula. Citoplasma é um material que preenche o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo, e no citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas, que realizam atividades celulares. Núcleo coordena todas as atividades da célula, e parede celular, camada rígida que ajuda a proteger e manter o formato da célula. Tá bom? Tia Cris, eu vou ter que decorar tudo isso. Pessoal, já falei, então não entra em pânico, tá? Eu preciso que vocês entendam aquilo que eu falei, né? Nosso corpo é formado por
Duvido vocês falarem agora. Então, vamos lá. É formado por células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam os sistemas, que juntos formam um organismo que é o corpo humano. É a quarta vez que eu falo. Se vocês não falarem isso comigo, eu não acredito. Então, guarda isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu posso perguntar do microscópio. O microscópio é interessante por quê? Porque o microscópio, através dele, a gente consegue observar partes menores do nosso corpo e é importante para estudo, é importante para um exame, é importante para uma pesquisa. Então, ele é um instrumento importante que a gente precisa saber. Que no caso está falando aqui, ó. Ao longo dos anos, os microscópios, podemos até marcar, inclusive. Ao longo dos anos, os microscópios foram aperfeiçoados, possibilitando ao ser humano observar estruturas cada vez menores, como as encontradas no interior da célula. Então, olha só, a pessoa ela não ia falar dessa membrana plasmática, nem do citoplasma, nem do núcleo, nem da célula, se não tivesse conhecido e criado o microscópio. Porque através dele que os cientistas conseguiram pesquisar para descobrir, ok? Seguindo página 198. Tecidos. Então, vimos sobre células, vamos ver sobre tecidos. Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar nosso braço inteiro? Não! A movimentação do braço é realizada por várias células que trabalham em conjunto e de maneira coordenada. Olha só, gente, nosso corpo dando lição pra gente, olha só. Para que as coisas funcionem bem, a gente precisa que tudo aconteça de forma organizada e em conjunto. Olha o nosso corpo dando um recado pra gente. A gente precisa ser uma equipe, a gente precisa trabalhar em conjunto para que tudo dê certo. Nosso corpo mostrando pra gente, ó, quando tudo funciona direito, quando a gente trabalha em equipe, quando cada um faz a sua função da forma correta, as coisas, no caso, o nosso corpo, funciona bem. Então, olha só, se a gente for tirar isso como lição do que a gente está aprendendo para nossa vida, né? Olha só, o nosso próprio corpo dando lição pra gente do que a gente tem que fazer. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos marcar? Várias células semelhantes trabalham em conjunto formando tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecido. Veja a seguir. Então, esse eu quero que vocês lembrem, tá? Então, vamos lá, ó. Tecido nervoso está associado a diferentes papéis no organismo, como coordenação das atividades realizadas pelo corpo humano, tá? Ele está presente no cérebro, tá? E é o que eu falei para vocês, tá? Quando a gente sente algo que belisca ou dor, ou aquele choquinho, quando vocês já bateram assim, sentiu aquele choquinho aqui assim? Então, tem a ver também com o sistema nervoso. Ele manda a mensagem para o cérebro da dor, por exemplo, tá? Tecido muscular. Muscular já lembra de músculo, né? Então, vamos lá. Tecido muscular está relacionado à movimentação do corpo humano e à manutenção da postura. Por quê, pessoal? O músculo nos dá estrutura e protege o nosso osso, né? A parte ele envolve o osso e ele é responsável pela estrutura do nosso corpo, né? Quando uma pessoa não tem tantos músculos, não quer dizer que ela seja magra, não. Ela pode ter um sobrepeso, né? E não ter músculo, ela tem gordura, né? Então, assim, o músculo, ele é muito importante para a postura, ó. Se eu tenho, ó, o abdômen forte, né? Eu tenho, ó, postura, né? Eu não vou sobrecarregar a parte da minha coluna, porque eu tenho postura, tá? Então, o músculo, ele é importante, tá? Vamos lá. Tecido conjuntivo. É o tecido mais abundante no corpo humano. Mais abundante é o que tem em maior quantidade, tá? Ele exerce os papéis de sustentação do corpo, como proteção dos órgãos e reserva de energia. Porque o tecido conjuntivo, pessoal, ele está presente nos ossos, tá? Aqui o osso visto do microscópio, tá bom? Então, o tecido conjuntivo, ele está presente no osso. E olha quantos ossos nós temos, olha as articulações, né? É importante para a proteção porque, ó, essa caixa torácica, que é a costela, ó, todo mundo bota a mão aí na costela. Sente a costela, que é onde a gente sente cosquinha.
Essa parte aqui, ó, da costela, ela protege todo o nosso abdômen, tá? Todos os órgãos que ficam aqui, ó, dentro da nossa barriga e que são importantes. Então, essa parte aqui, ó, essa caixa torácica, né? Aqui a costela da gente, ela protege todos esses órgãos internos do nosso corpo. Então, é muito importante, tá bom? E o tecido epitelial vem de pele, tá? Reveste externamente o corpo humano, auxiliando na proteção. Além disso, vou marcar isso, tá? Vou repetir então. O tecido epitelial reveste externamente o corpo humano, auxiliando na sua proteção. Além disso, esse tecido reveste cavidades como boca e está associado à liberação de algumas substâncias no organismo, tá? Então, a gente tem ele também em grande quantidade, que é toda a pele que reveste o nosso corpo. O rosto, a boca, por dentro do nariz, por fora do nariz, né? Todo o nosso corpo, ele tem um tecido epitelial, que é a pele, que é a camada que protege o nosso corpo. E a gente precisa proteger a pele, né? Lembra quando a gente falou de raios solares, da proteção que a gente precisa ter, né? Então, a gente precisa proteger a pele. A pele é um órgão também, tá? É o maior órgão do corpo humano, tá? Que é a parte que cobre o nosso corpo humano. Aí nós temos uma atividade na página 199. Vamos dar o pause e vamos preencher, tá? E aí vai ficar da seguinte forma. Célula, olha, se vocês já aprenderam isso, eu falei 4 vezes aqui. Então a ordem vai ficar célula, tecido, órgão, sistema e organismo, tá? Aí nós temos aí a célula. Pessoal, não se preocupa com isso, isso não vai cair em trabalho, tá? A gente vai preencher núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Que estrutura envolve a célula vegetal e está ausente nas células dos animais? É a parede celular. E ligue cada tipo de célula aos seus tecidos. A gente tinha a imagem lá atrás. Vou colocar aqui para vocês poderem fazer a correção, tá? Façam a correção. E a gente vai seguir para a página 200, porque hoje a gente vai até a 203, tá? Aí nós falamos da célula, falamos do tecido, a gente vai falar dos órgãos, certo? Então vamos lá? Você sabe o nome de algum órgão do corpo humano? Então vamos citar algum deles. Eu falei, né, no início aqui do vídeo. Nós temos o coração, pulmão, a pele. Nós temos rins, intestino, estômago, tudo isso que fica dentro do nosso corpo, tá? Todos esses são órgãos do corpo humano, tá? O coração é um dos inúmeros órgãos do corpo humano. Ele é formado principalmente pelo tecido muscular, mas também possui tecido conjuntivo. Veja ao lado. Nós temos aí, tá? O desenho do coração. Os órgãos desempenham papéis específicos no corpo humano. O coração, por exemplo, bombeia o sangue para que ele seja distribuído para todo o corpo. No corpo humano há diversos órgãos, como os rins, que filtram o sangue, os pulmões, que realizam trocas gasosas durante a respiração, e os intestinos, onde os nutrientes são absorvidos. Vou dar uma dica para vocês, uma coisa que eu não sei se vocês sabiam. Fecha a mão de vocês assim, ó. Tá vendo? O seu coração, provavelmente, tem mais ou menos esse tamanho, de um punho fechado. Então, o tamanho do coração da tia Cris é mais ou menos do tamanho do punho fechado, da mão fechada, dessa partezinha daqui para cima dela, tá? E fica aqui do lado esquerdo. Não totalmente aqui, ó, um pouquinho, do meio para o lado esquerdo. Mais ou menos aqui fica o nosso coração, tá? E ele bombeia o sangue para o nosso corpo, tá? E ele funciona mais ou menos assim, ó. Quando uma parte solta o sangue, essa parte fecha. Então fica assim, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. E assim é o nosso coração quando ele trabalha como uma bomba. Mas não é uma bomba que explode não, tá? É uma bomba, tipo aquela bomba da água, quando falta água lá na sua casa, que o pai liga para poder jogar água para a caixa d'água. Bomba nesse sentido, né? A bomba que explode não, tá bom? Então é isso. Então o coração é um órgão muito importante para o nosso corpo, tá? Seguindo. Pele. Falei um pouquinho da pele já, né? Mas vamos falar mais. A pele é o maior órgão do corpo humano. Em adultos, ela pode cobrir uma área de até 2 metros quadrados e ter cerca de 9 kg de massa. Ai, meu Deus, olha eu aqui.
bocejando. Para você ter uma ideia do tamanho da pele, imagine um retângulo, como mostrado abaixo. É mais ou menos esse tamanho, de 1 metro por 2 metros. Você acha que a pele de uma criança com 8 anos tem um comprimento e a massa igual à pele de um adulto? Não, né? Até porque ela é menor do que um adulto. Para iniciar o estudo do sistema do corpo humano, vamos analisar como ocorre uma importante atividade do nosso corpo, a circulação do sangue, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Para iniciar o estudo do sistema do corpo humano, vamos analisar como ocorre a importante atividade do nosso corpo, a circulação do sangue. As células musculares compõem o tecido muscular, que é um dos tecidos que formam o coração. Para que o sangue seja distribuído por todo o corpo, o coração trabalha em conjunto com os vasos sanguíneos. Tanto o coração quanto os vasos sanguíneos fazem parte do sistema cardiovascular, tá? Os sistemas, vamos marcar? Marca aí. Os sistemas do corpo humano são formados por diferentes órgãos que trabalham em conjunto para realizar papéis específicos no organismo. Marca até aí, tá bom? O sistema cardiovascular, por exemplo, transporta e distribui nutrientes e gases para todas as células do corpo, tá bom? Então, nós temos aí, ó, os sistemas, é o que eu falei, né? Para o nosso corpo funcionar da melhor forma, ele precisa que todos os sistemas estejam funcionando direitinho. Então, cada um deles tem uma função. Então, nós temos o sistema respiratório, que é responsável pela parte da respiração, que tem os pulmões. Sistema nervoso, que é responsável por todas essas sensações que nós temos ao longo do corpo, movimento também. Sistema esquelético, que nós vimos na última aula de ciências, que eu botei até o desenho aqui atrás, né? Quando eu falei de animais vertebrados e invertebrados, eu quis colocar uma criança que tinha a coluna vertebral, o desenho para vocês poderem ver. Sistema muscular, que é a parte que protege, né, todo o nosso corpo também. Todos os sistemas, todos os sistemas compõem o organismo humano. O trabalho em conjunto desses sistemas permite o funcionamento adequado do corpo humano, tá bom? Seguindo, aí nós temos uma atividade que eu vou deixar vocês vão pintar, descobrir o formato dos órgãos e ligar cada imagem ao sistema que ele pertence, tá bom? Então, nós vamos ver, vai ser o cérebro, rins e pulmões. O cérebro vai ser o sistema nervoso, os rins, o sistema urinário e os pulmões, o sistema respiratório, ok? Vou colocar aqui para vocês fazerem a cor. Ver se vocês pintaram direitinho. Pode pintar de outra cor também. Pode pintar cada órgão de uma cor. Vai ficar de acordo com o que vocês acharem melhor, tá bom? Continuando, a gente tem na 203 uma revisão, falando um pouquinho do que a gente aprendeu hoje, tá? Vou dar uma sugestão para vocês, que é copiar essa parte aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, no seu caderno, tá bom? Então, você pode colocar assim, ó, o que estudei, e pode copiar essa parte aqui de baixo no seu caderno, tá? Pode colocar essa parte aqui colorida com uma caneta de outra cor, pode botar a bolinha com uma caneta de outra cor e escreve de caneta azul ou preta, tá bom? No seu caderno. É uma sugestão, mas eu acho que seria importante para a gente poder estudar, tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Célula animal, unidade básica do corpo humano. Apresenta estrutura básica formada por membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Apresenta tamanho e formato variados e desempenha diferentes papéis, tá? Organismo, aqui, célula forma o tecido. Vamos seguir na ordem. Tecido formado por células semelhantes que juntas realizam funções específicas. Existem diferentes tipos de tecido que são encontrados em locais específicos do corpo humano. Órgão, formado por diferentes tecidos e responsável por desempenhar papéis específicos no organismo. De modo geral, os órgãos podem ser identificados pelo formato que apresentam. Que o órgão forma o sistema, que é um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto e de maneira coordenada para realizar um papel específico no organismo. O organismo, o indivíduo é composto por todos os sistemas do corpo humano, tá? Então, a gente pode copiar essa parte no caderno.
né? Eu gostaria que copiasse, até pra gente usar o caderno, pra gente colocar e deixar isso registrado. E essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Ah, tá, deixa eu lembrar, lembrei aqui. Tem um vídeo no YouTube, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Pela aula longa, mas é porque é um assunto legal e importante pra vocês, tá bom? Um beijão! O corpo humano. Sistema ósseo. Os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos. Sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, as costelas e o fêmur. Outros ossos que temos são maxilar, vértebras, clavícula, omoplata, ulna, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, frontal, deltoides, quadríceps, também temos estes músculos: trapézio, tríceps, dorsal, os
pelos glúteos, panturrilhas. O corpo humano. O sistema digestório. O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia para o corpo. A digestão começa na boca, quando mastigamos o alimento. Este se mistura com a saliva, formando o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar no estômago, onde continuará a digestão graças aos sucos gástricos que o desfazem. Passa pelo intestino delgado e depois para o intestino grosso. É no intestino que absorvemos a água e os nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório, que estão ao redor de todo o intestino, pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram da digestão são eliminados pelo ânus. O corpo humano. O sistema excretor. Sistema urinário. O sistema excretor é responsável por eliminar tudo o que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias. Posteriormente, do uréter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois, passa pela uretra e a expulsa para o exterior. O corpo humano. O sistema nervoso. O sistema nervoso ajuda as pessoas a se relacionarem com o ambiente. Regula e coordena as atividades e funções do corpo, através dos impulsos nervosos. Os sentidos mandam informações do exterior ao cérebro. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo fica no interior do crânio e é constituído pelo cérebro, cerebelo e pelo bulbo raquidiano. A medula espinal fica no interior da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que estão no nosso corpo inteiro. O corpo humano. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. O corpo humano. Sistema circulatório. O sistema circulatório transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo, através do sangue. Pelas veias, artérias, capilares e coração, que é o órgão principal deste sistema. O coração bombeia o sangue sem oxigênio e com resíduos pelas artérias, em direção aos pulmões. Lá, expulsa os resíduos e recolhe o oxigênio e os nutrientes que as células precisam.
O sangue oxigenado passa pelo coração e é bombeado para os órgãos através das artérias. Os órgãos recebem o sangue oxigenado e o devolvem sem oxigênio e com resíduos. O sangue volta, então, para o coração, que o bombeia para os pulmões, onde, novamente, pega o oxigênio e expulsa os resíduos. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile & Learn para continuar aprendendo.